Bom dia, Thiago. Bom Seja dia. muito bem-vindo ao Obrigado. Podzik. Gente, nós estamos aqui hoje com o Thiago, que é uma história de superação. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse cara que é atleta, empresário fitness, transforma pessoas através da atividade física e tem uma história de superação incrível. O lema dele é: disciplina não é sobre nunca cair, é sobre decidir voltar. E, Thiago, eu já vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Teve uma fase na sua vida aí que foi assim uma virada de chave para você. Exato. Foi um acidente que aconteceu, isso. O acidente que quase interrompeu sua trajetória acabou redefinindo o seu propósito. Como você vê isso hoje? Com certeza. Até hoje, a minha camisa hoje, a logo do estúdio, é o número 23. Porque 2022, novembro de 2022, foi meu acidente. E aí foi quando eu parei tudo, comecei a repensar da minha vida, né? E aí 2023 foi quando eu comecei, foi uma virada de chave. Sim. Tudo aquilo que eu me perguntava, né? E minhas conversas com Deus, e foi quando eu me aproximei mais dele, né? Perfeito. E sem ele hoje a gente não é nada. E aí foi quando eu comecei a dar aula, apareceu a oportunidade para mim, mesmo como estudante, lá na cidade que eu estava residindo, que é Itajuípe, né? E aí vim crescendo, ninguém me conhecia, o pessoal me conhecia lá como Thiago de Roberta, porque é minha esposa, porque ela é fisioterapeuta, tinha clínica, então tudo isso, né? E aí foi quando eu comecei a dar aula, comecei a ser conhecido e tal, fiquei trabalhando na empresa home office que eu trabalhava, né? E aí fui desenvolvendo, sempre tive vontade de competir, desde quando eu ingressei na faculdade de Educação Física, eu já tinha vontade de trabalhar com atletas ou com preparação de atletas. E aí foi quando eu disse, eu preciso vivenciar para poder eu ter uma noção de como, quando alguém me procurar, eu trabalhar com ele. Porque Sim, não perfeito. adianta só a teoria, eu queria a prática. Perfeito. E aí foi quando eu estreiei em junho de 2022, o primeiro campeonato NPC em Sergipe. Depois continuei a preparação para um campeonato que ia acontecer em Itabuna, Manuel do Carmo, o troféu Manuel do Carmo, foi quando aconteceu o acidente. E aí parei de trabalhar, fiquei trabalhando no home office e depois comecei a dar aula em Itajuípe como personal, né? E quando foi o ano passado, mais uma conquista, e sempre eu vim crescendo, mais uma conquista que foi abrir o estúdio Thiago Lima, que já era um sonho, né? Trabalhar com o meu próprio negócio. Perfeito. E aí a gente vem crescendo diariamente aí. Que massa! Olha, a gente eu acho que todo mundo pensa da seguinte forma, pelo menos eu penso assim, que a dor física Sim. e emocional, ela ajuda a moldar muito Exatamente. algumas situações e aí a gente escolhe o que vai seguir, né? Se a gente segue um caminho bom ou se a gente estagna de vez. Existe. Mas no seu caso, essa dor física e emocional acabou moldando sua mentalidade de dentro para fora. Isso reflete hoje no esporte para você? Sim, eu acho que a base da gente, a primeira coisa que nos sabota é a nossa mente. Então eu acho que a gente precisa, a primeira coisa, ter fé, acreditar em Deus, ter um propósito na sua vida. Perfeito. E colocar aquilo, porque assim, não basta eu querer algo e ficar aqui sentadinho. Não vai acontecer. Assim, eu quero muito ter o meu estúdio, eu quero muito subir no palco e ganhar. Sim, tu tá fazendo o que por isso? A maioria das mulheres hoje que me procuram no meu estúdio, elas querem emagrecer, querem colocar um físico melhor. Como o Walter falou ali, agora os corpos esculturais hoje estão na moda, né? Então as mulheres se veem com corpos de atleta, né? Veem muito isso, acham que é só aquilo e tem muita coisa por trás. Mas primeiro tem uma dedicação de treino, uma dedicação de alimentar, né? Uma dieta envolvida, para poder chegar naquele resultado. Exatamente. Então as pessoas querem atropelar, fácil, né? Então querem atropelar e não terminam se frustrando e desistem. Perfeito. Entrando nisso, conta pra gente qual a diferença hoje, dentro do seu estúdio, entre treinar corpos e transformar vidas. Eu acho que treinar corpos é só esculpir. É algo momentâneo, aquela pessoa, eu quero um físico pro verão. Tá? E aí eu vou lá, faço o meu máximo, ela se dedica àquele período pro verão, projeto verão que todo mundo fala. E aí, o transformar corpos, né, como você falou, é uma pessoa que vem em busca com limitações e ela se supera. Eu tenho uma aluna minha, Rita, que vai fazer vai estar no projeto 60 anos dela. Caramba! Que ela chegava lá, não conseguia agachar direito, tinha várias limitações.
E ontem a gente fez um aulão do Dia das Mães e ela fez 200 polichinelos. Caramba! Isso é transformar corpos, transformar vidas. Exatamente. Né? Motivar, independente da idade ou não, você é capaz. Só basta você ter sua mentalidade. Eu acredito muito nisso. Hoje o estúdio Thiago Lima cresce tão rápido. Você diria que isso é graças à conexão que você gera com essas pessoas, igual você citou o caso da Rita? Sim. Em primeiro lugar, é graças a Deus. Sem ele não estaria de pé. Primeiro ponto. Ele abriu, ele fecha. Não tem outra pessoa que possa fazer. Segundo, justamente esse. Que é a minha intimidade que eu tenho hoje com meus alunos, meus clientes do estúdio, que é uma boa relação, motivar. Eu brigo, eu não sou aquele que passa a mão. Não, tá ótimo, não. Vou brigar, vou falar. Ah, Thiago, precisa emagrecer, vou tomar manjaro. Não, você precisa fazer dieta, criar vergonha na cara e treinar. Essa é a verdade, entendeu? E é justamente isso, a minha identidade hoje que eu venho trazendo e crescendo na minha cidade hoje. Perfeito. Para encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como nasceu a ideia da Corrida de Lagos e qual impacto ela teve na região, assim, para você e para sua carreira? Justamente. A Corrida dos Lagos é justamente isso. Quando eu cheguei em Itajuípe, eu não era conhecido. E aí, ir crescendo aos poucos, aí 2023, 24, 25. 25 eu comecei com a ideia. Se eu preciso arrumar algo, além do pessoal me conhecer, também trazer algo novo para a cidade. Sair da zona de conforto. Exatamente. Então, assim, na minha cidade hoje você se vê muito futebol e os esportes. Então, corrida estava no auge. Então, Itajuípe não teve corrida. Eu vou meter as caras e vou fazer. Então, o ano passado, em agosto, dia 3 de agosto, a gente fez a primeira Corrida dos Lagos, onde foi um sucesso, como muitos duvidaram que não ia dar certo. Só para contextualizar, a corrida é um projeto que aparentemente é simples, mas não é não, tá, gente? Envolve toda uma estrutura, toda uma organização. Nós estamos falando de um estúdio. Não estou aqui menosprezando, muito pelo contrário, mas colocando a sua posição de empreendedor, de visionário, em criar um evento desse porte. Exato. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, o ano passado, eu tinha duas ideias em mente. Uma era a corrida e uma era um congresso em Itabuna, que não deu certo, por adesão. Até Walter Krause estava na agenda, Angela Borges estava na agenda. Caramba. Mas, infelizmente, não deu certo porque estava nas mãos de Deus e se não deu certo... Ainda não. Exato. Mas a corrida foi um sucesso. A gente teve 340 inscritos. Muita gente. Foi um sucesso. E, depois disso, em seguida, a gente abriu o estúdio. Dia 3 de agosto foi a corrida, dia 15 de agosto foi a inauguração do estúdio. Então foi tudo muito rápido. Então aquilo ali a corrida serviu hoje para divulgar o meu nome na cidade, que muitos não me conheciam. Minha marca cresceu e hoje eu tenho procura, né? E todo mundo já pedindo que vamos ter a segunda edição agora também em agosto, dia 30 de agosto. Dia 30 de agosto, lá, todo mundo convidado, né, para estar lá correndo na Corrida dos Lagos, isso aí. Agora eu vou te fazer, só pra gente encerrar aqui com chave de ouro, se você pudesse olhar pro Thiago de 3 anos atrás, antes do acidente, o que você diria pra ele hoje? Se aproximar mais de Deus. Eu falo, porque a conexão que eu tenho hoje com ele, justamente eu acho que o acidente, ele serviu para me aproximar dele. Ele me deu uma oportunidade. Independente de qualquer religião que alguém sirva, eu acho que a gente tem que ter em alguém que se apegar. E quem eu confio, que é o único Salvador, é Jesus Cristo. E não tem essa escapatória. Não, é esse aqui não. Jesus Cristo é o único Salvador. Então, eu me aproximei mais dele. Hoje vivo com ele. Faço tudo com a concessão dele. Né? Então, eu entrego nas minhas orações. Então, tudo vai fluindo. Então eu digo, ei, não fala assim. Eu digo, Thiago, não fala assim, não. Ó. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ter uma religião. Ter uma religião, ou eu acredito em Deus só por falar. Tem que vivenciar. A fé é uma experiência, né? Exato. Tiago, queria te agradecer Obrigado. por compartilhar a sua história com a gente, que eu tenho certeza que vai motivar muitas outras pessoas, que eu acredito que quem está no fundo do poço Sim. não tem para onde descer.
Esse dia eu gravei isso e postei no meu stories. Eu falei assim, gente, e quando a gente tá lá embaixo, não tem pra onde ir. Exato. Você só tem uma Só opção. subir. Exato. Não dá mais pra descer. Então, que a história dele sirva de motivação. Que não é um acidente que vai te parar, não é um projeto que não deu certo que vai te parar. Porque se não deu certo agora é porque Deus tem algo muito maior e muito melhor. Tudo na hora certa, no momento certo. Só é confiar e ter paciência. A gente meter os pés pelas mãos, algo vai dar errado lá na frente. Olha, a gente preparou aqui uma lembrancinha para você do Grupo 7+, tá? Dos produtos. Queria te entregar aqui para você degustar na sua casa, experimentar e depois dar o feedback pra gente na internet, não sei, pode deixar. Muito obrigada mais uma vez Obrigado pela sua vocês, participação. obrigado pela confiança também. Valeu. Ai. Vamos tirar a fotinha?